Hoje eu quero te convidar para a gente poder conversar sobre essa linguagem aqui. E eu quero que tu comece a pensar o choro não como um barulho, não como um problema, mas o choro do bebê, ele é uma linguagem. O meu bebê foi um bebê muito chorão. Ele demandava muito a partir do choro. Então, se tu passou, ou se tu passa, ou conhece alguma mãe que está passando por um processo como esse, já marca ela aqui, ou já envia o vídeo, ou curte, compartilha, se inscreve no canal, porque aqui tu vai encontrar outros assuntos em torno da maternidade, do bebê, de famílias, de crianças e da mãe. Nós vamos entender que antes do bebê começar a falar as suas primeiras palavrinhas, ele vai falar sim, mas com o seu corpo. E o choro é uma das maneiras que ele encontra de dizer: ei, tô aqui, ei, olha para mim, eu tô existindo, vem cá. Tem muitos autores que dispõem os seus estudos ao bebê. E uma das autoras que eu gosto muito de ler, de estudar, é a psicanalista Érica Paralato. E ela fala muito do bebê enquanto um sujeito. O bebê, ele não é um sujeito, um ser vazio que só começa a existir quando ele começa a falar ou a manifestar aquelas coisinhas mais fofinhas ali de bebê. Não, ele começa muito antes. E ele não passa a ser um sujeito a partir do nascimento, muito pelo contrário. Antes do nascimento, esse bebê já se manifesta enquanto um sujeito. Vamos relembrar comigo? O bebê, ele reage a vozes intrauterinas, ele sente a movimentação da mãe, os batimentos cardíacos, ele percebe as emoções que essa mãe está manifestando. Ele tem, inclusive, memória sensorial e até mesmo corporal perante a forma como ele está no útero, né? A posição que ele fica mais e que, por vezes, logo ali no período de recém-nascido, ele reproduz isso. Então, se ele já adquire toda essa bagagem ali na vida intrauterina, tu concorda comigo que quando ele nasce, ele já tem ali a sua bagagem corporal, sensorial, e ele vai então iniciar a sua história relacional a partir do seu nascimento, conhecendo ou reconhecendo a sua mãe, o seu pai, seus cuidadores e as pessoas próximas da sua família. Ai, mas tem bebê que não chora tanto, que é mais calminho, já outros bebês choram mais. Se a gente está falando que cada bebê é um sujeito, cada bebê vai sentir de uma forma diferente, vai ser mais sensível para algumas coisas. Porque vamos pensar, eles estão dentro do útero, tá quentinho, tá confortável, recebe comida, tá uma colônia de férias quase. E de repente ele nasce, ele tem que aprender a respirar sozinho, ele tem que demandar e pedir da forma que ele consegue, que ele está com fome, ou manifestar da forma que ele consegue, que ele está com dor, que ele está com sono, ele tem que aprender a dormir, tem ruído, regular a temperatura, tem muito mais luz, tem muito mais interação no ambiente, mais estímulos que ele não estava acostumado com isso. Entende que o choro ele não está falando só de uma necessidade física. O choro muitas vezes é a expressão dessa adaptação ao mundo real e que para alguns bebês isso pode ser um processo um pouco mais difícil, mas não significa que tenha algo de errado com o teu bebê. Eu digo que é um jogo de paciência. Acolhe dali, acolhe daqui, se não é nenhuma questão ali, sintoma físico que o bebê está apresentando, então segue acolhendo que esse choro ele vai tender a diminuir. Digo isso com propriedade, tá? Porque no momento em que eu comecei a fazer isso com o meu bebê, o choro começou a diminuir, a gente começou a estabelecer a nossa comunicação e assim também. Pensa comigo, se às vezes até para nós adultos, a gente vai acontecer alguma coisa de diferente na nossa vida e a gente tem que se adaptar, e isso por vezes demanda muito da gente, é extremamente cansativo. Imagina para um bebê. Choro é linguagem. E ele está convocando quando ele chora. E não é um choro isolado, assim, eu vou chorar. Não, ele está convocando o outro a estar ali com ele, sustentando esse choro assim como ele está.
Nos primeiros meses do bebê, ele regula suas emoções a partir do corpo do outro. Então, a presença desse outro, ao passar dos dias, dos meses, vai auxiliar esse bebê na sua melhor adaptação ao mundo real. E o adulto ceder ao choro do bebê não é mimar, não é dar balda, não é nada disso. É acolher. Em termos psíquicos, o que isso significa? Significa que esse adulto vai participar da constituição psíquica desse bebezinho desde cedo, fornecendo afeto, fornecendo acolhimento, fornecendo aconchego, que é o que o bebê necessita nos seus primeiros meses. Agora, um sintoma muito importante que aconteceu comigo, e eu tenho certeza que também aconteceu com você que é mãe. O bebê tá chorando horrores, já tentou de tudo, já deu mamar, já trocou a fralda, já regulou a temperatura, já deu remédio para cólica e ele não para. Meu Deus, o que eu tô fazendo de errado que eu não sei cuidar do meu filho? Esse é o maior erro que uma mãe pode fazer com ela mesma. Porque nem sempre esse choro do bebê vai estar dando uma sentença da maternidade da mãe. Muito pelo contrário, o choro do bebê fala exclusivamente dele. Quando não é nenhuma questão, algum sintoma físico, sim, não tem nada de físico aí, tá, né, já ofertou tudo que tinha que ofertar, que poderia sanar esse choro. Se nada sanou, então é uma questão dele. Pegar no colo, é acolher, é ficar junto, é ir conversando com o teu bebê. Eu tô aqui, eu sei que pode ser difícil. Fala pra mãe, fala pro pai, o que tá acontecendo, vamos acalmar. E aí vai colocando a música, ruído branco, vai cantando, tentando contar a história. Repete comigo. Choro não é termômetro de competência materna. Choro não é o posto de vínculo, é o começo dele. Até o nosso próximo vídeo.